Gente, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do grupo. Esses meninos estão de parabéns. Eu acho que esse tipo de encontro é necessário aqui dentro da universidade, trazendo gente de fora, gente boa, como foi o professor André Coelho, que infelizmente eu não tive condições de chegar mais cedo para assistir a fala dele. E, na verdade, não sei nem mais o que eu vou falar aqui, porque depois do André fica difícil falar alguma coisa, né? Mas, vamos lá. Queria saudar a professora Bárbara Dias, amiga querida, professora do CESUPA. Então, eu estava pensando antes de vir sobre o que a gente ia conversar aqui, quando os meninos, o Gabriel me pediu para dar um título para a palestra. Na verdade, eu falei de uma coisa que me causa angústia. Eu acho que, assim, eu não vi a palestra do André, mas eu tenho absoluta certeza que ele deu todo o substrato teórico para vocês, da teoria do working, enfim, embora no tempo curto que a gente tem aqui. E eu não sou professora de teoria do direito, eu sou professora de direito penal, e o meu contato com o working, ele começou no mestrado, porque o meu orientador, tanto no mestrado como no doutorado, que foi o professor Antônio Maués, ele tem uma leitura muito profunda do Dworkin, é um autor com o qual ele trabalha aqui. Outro dia até ele brincou numa reunião do colegiado, diz assim, a gente acaba influenciando os alunos, né, do programa, e aí muita gente começa a fazer dissertação e tese de mestrado com base no direito como integridade. Aí o Maués disse assim, meu Deus do céu, daqui a pouco vão achar que a gente está fundando uma igreja aqui nesse programa, né? Todo mundo falando de Dworkin. Então, é óbvio que isso acaba estimulando, incentivando, e eu confesso a vocês que o meu primeiro contato com a literatura, com a obra do Dworkin, não foi o melhor possível. Eu achei ele chato, na verdade. Eu não conseguia entender o Dworkin. Eu lia, eu dizia, meu Deus do céu, o que esse homem está querendo dizer? Volta tudo de novo. Aí depois a gente começa a entender como ele funciona, na verdade, né? Tem que ter um manual de instrução do Dworkin, né? Tem que entender como ele funciona, porque, obviamente, ele escreve de uma forma diferente da que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? A gente está acostumado com positivismo, portanto, a gente está acostumado com uma teoria semântica do direito, portanto, a gente está acostumado a ler livro e manual de autoajuda, que vai começar, número 1, definição, número 2, classificação, número 3, tipologia, os manuais de direito penal de autoajuda é mais ou menos assim, né? Então, você pega uma parte especial de direito penal, pega, enfim, qualquer manual de direito penal, e vai começar crime de homicídio, número 1, sujeito ativo, número 2, sujeito passivo, número 3, objeto jurídico, número 4, Então, quem está acostumado com esse tipo de literatura, pega um livro como o Império do Direito, ou como a Justiça de Toga, ou Levando os Direitos a Sério, ou uma questão de princípio, e obviamente você vai estranhar, existe uma experiência hermenêutica de estranhamento aqui. Obviamente, isso é natural que aconteça. Por quê? Porque nós somos formados, forjados e formatados a partir de uma determinada cultura que nos condiciona e que nos condicionou e continua nos condicionando. E, assim, eu costumo dizer hoje que o direito, Bárbara, assim, é uma coisa que vem me incomodando muito. Eu acho que a gente vive uma certa esquizofrenia, sabe, do ensino jurídico. Em que sentido? É como se houvesse dois direitos, né? Um é o direito dos concursos públicos e o outro é um direito certo, é um direito bom que está em algum lugar, mas a gente parece que não tem acesso a ele, a ponto de eu ter que ouvir de ex-alunos meus da graduação, assim, olha, para eu poder passar naquele concurso público que eu desejo, eu preciso esquecer de tudo que tu me ensinaste na sala de aula, ou quase tudo, porque não adiantou nada eu ler o Ferraioli, eu ler o Foucault, eu ler Dworkin, eu ler o Zaffaroni, Salo de Carvalho, Alexandre Rosa, porque não é isso que cai na prova que eu quero fazer. Então, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, né, que eu me sinto mais instigada a continuar fazendo exatamente a mesma coisa, mas de uma certa maneira dá um certo desânimo, né, porque, pelo amor de Deus, afinal de contas, como assim? Né? Então, a gente sabe que a universidade é um lugar que deveria ser um lugar de formação,
um lugar de formação crítica, um lugar de formação de um pensamento crítico. Por isso, eu sempre que posso, eu aceito os convites tanto do CADEL como dos grupos de pesquisa, porque eu acho que esse é um momento que a gente precisa realmente, porque, infelizmente, no nosso dia a dia, nós não temos tempo para falar de coisas que fogem do programa, porque a gente está preso numa grade curricular, as palavras dizem coisas, né? Então não é à toa que o negócio se chama grade curricular, eu estou atrás dessa grade, eu não posso fugir disso. E se a gente não cumpre o programa, vocês puxam a orelha da gente no final do semestre, professora, está faltando item tal, não sei o quê, papapá. Então, assim, existe uma necessidade de informação e de deformação, essa que é a verdade, né? Porque o sujeito entra numa faculdade de Direito, ele não sabe o que ele vai ser da vida. Quando ele não quer fazer nada na vida, ele vai fazer Direito. É, mais ou menos assim, porque aí o pai diz assim, a mãe, mas faz Direito, meu filho, porque é quase uma certeza de você ter um bom salário, entendeu? Porque tem um leque de possibilidades, pelo menos eu ouvi isso muito da minha mãe, né? Eu queria ser jornalista, a primeira faculdade, vestibular do meu sonho que eu fiz foi comunicação social aqui na UFPA. Cheguei a cursar 1 ano e tive uma greve de cara, e aí me desestimulei e acabei me apaixonando pelo direito, enfim. Mas eu fiz direito por causa da minha mãe. Até hoje eu digo que ela é culpada disso, porque eu só ia fazer, não, eu acho direito careta, eu quero fazer jornalismo, que a minha história é ser jornalista. Aí, meu Deus do céu, mas como assim vai morrer de fome, né? Faz direito, que tem um leque de possibilidades. Então, sempre dizem isso pra gente. Então, o sujeito não sabe o que ele vai ser da vida, ele vai fazer direito. Assim, não... Claro que tem pessoas que têm um certo sonho, né? Não, desde pequenininho eu quero ser juiz. Né? Eu tive um aluno que o sonho dele é ser delegado da Polícia Federal. Eu quero fazer direito para ser delegado da Polícia Federal. E está passando no concurso aí. Já passou, né? E vai passar. Daqui a pouquinho ele é delegado da Polícia Federal. E... diferente de medicina, né? Medicina, o cara é um sacerdócio aquilo. Não tem isso. Ah, não sei o que eu vou fazer, vou ser médico. Não existe isso. Não existe. O cara vai ser médico porque ele ama aquilo ali e vai, né? Aí o sujeito chega na faculdade de Direito e aí o que é que acontece? Ele já pensa no primeiro semestre, ele mal entrou aqui, ele já pensa no exame de ordem que ele vai fazer, ou ele já pensa no primeiro concurso público que ainda durante a faculdade ele vai prestar, e aí ele começa a perguntar do professor se aqueles livros que o professor está indicando vão cair no concurso público. Mas isso que o senhor está passando, só esses livros que a senhora está indicando vai cair no concurso? Eu digo, não vai. Absoluta certeza, eu te afianço que não vão cobrar, vigiar e punir no teu concurso para técnico de sei lá o quê. Não vai cair isso. E aí o que acontece? Se começa a produzir no Brasil uma literatura de baixa densidade científica e acadêmica, que são os manuais de autoajuda e receita de bolo. Então você começa a ver coisa do tipo direito penal esquematizado, direito penal descomplicado, direito penal mastigado, deglutido e engolido. Bota uma pílula, toma com água. Eu estava pensando, Bárbara, em escrever um livro, direito penal complicado. Não sei se é vender, mas eu estou começando a pensar nessa ideia. Porque, vejam só, você não pode descomplicar o que é, por natureza, complexo. Eu não posso tratar de forma simples problemas complexos. O direito, ele é complexo. Se ele não fosse complexo, ele não seria direito. Ele seria qualquer outra coisa. Então, tem um texto do Lênio que eu acho fantástico. Ele escreve de uma forma engraçada, ele diz assim, imagina se o sujeito está com uma doença grave, aí ele entra num consultório médico, e chegando lá no consultório médico para ouvir o profissional, o médico, né, ele vê em cima do livro do médico o ABC da cirurgia cardíaca. Ou então, câncer em 90 minutos. O cara vai sair correndo de lá. Eu não quero isso, porque o cara quer ver no consultório do médico aquele puta livro de anatomia, né? De preferência em francês, em inglês, em alemão, né? Aí ele vai ter mais confiança no médico. Aí o Lênio faz a pergunta, por que no direito esse tipo de literatura é cada vez mais recorrente? E o que me deixa mais assustada é que isso não é apenas uma literatura que a pessoa usa para, depois da faculdade, se preparar para um concurso público e depois jogar no lixo. Não, isso é um tipo de literatura que, inclusive, é indicada por professores de graduação. Tem professor de graduação indicando manual de direito penal descomplicado, direito penal esquematizado. Eu quero dar um tiro. Entendeu? Porque na graduação, você indicar para o aluno direito penal esquematizado, meu filho, pelo amor de Deus. Né? E aí o sujeito, ele acha que isto é aquisição de conhecimento.
E ele quer esse tipo de coisa. Ele quer porque ele quer para ontem. Ele quer porque a gente vive numa sociedade de aceleração. Eu quero resultado. Eu não quero perder tempo, porque estudar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Pensar requer tempo. Ócio, no sentido cartesiano da coisa mesmo. Aquele ócio, né? O ócio criativo. Né? Seria tão bom se eu só pudesse estudar na minha vida, assim. Seria maravilhoso se eu não precisasse fazer outras atividades que, enfim, né, trabalhar mesmo e tal. Né, seria tão bom se eu pudesse, tipo, um ano sabático, assim, não vou trabalhar, eu só vou estudar, pesquisar, escrever, que é o que eu mais amo fazer na minha vida. Mas não dá para ser assim, porque isso dá trabalho, a gente perde tempo fazendo isso. Eu não quero perder tempo, eu quero uma apostila. Eu quero uma receita de bolo, cara, eu quero uma fórmula mágica. Muito bem, só que isso cobra um preço. E é um preço muito alto que a gente está tendo que pagar há muito tempo por conta disso. E que preço é esse? Um preço que se instalou no próprio direito e que é responsável, na minha opinião, pela maior crise do direito hoje, que é a crise da interpretação. Eu acho que a escolha do Dworkin não poderia ser mais apropriada para a gente discutir esse tipo de problema, porque graças a essa má formação ou essa deformação universitária, a gente tem uma pleiade de juízes, membros do Ministério Público, defensores, etc., que não sabem por onde ir, que não sabem fazer, que não sabem o que estão fazendo, que desconhecem o seu papel, porque foram formados nessa tradição positivista, que foram formados nessa tradição de não pensar, foram formados nessa tradição de estudar por livros de direito penal esquematizado, empacotado, deglutido, etc. E onde é que entra essa crise? Qual é o problema maior? Bom, eu falei no início que eu não sou professora de teoria do direito, então, efetivamente, eu não tenho a menor pretensão aqui de desenvolver de forma exaustiva, tampouco profunda, como seguramente o professor André Coelho fez, qualquer tipo de tese do Dworkin. Na verdade, a minha história aqui, minha paquera com o Dworkin, foi que eu consegui entender que ele poderia ser um caminho, ou que a teoria do direito como integridade poderia ser um caminho para um problema que vem me angustiando há muito tempo, especificamente na área penal. E por que eu digo especificamente na área penal? Eu apontaria a vocês dois grandes problemas que geram essa crise no aspecto penal. Eu vou centrar minha fala na área penal, porque é a minha área de atuação, é a minha área de pesquisa. Primeiro, quem já estudou direito penal, processo penal, quem já teve contato com bons livros na matéria criminal, deve ter uma noção de que o Brasil ainda opera no campo penal dentro de um sistema inquisitório de processo, dentro de um modelo inquisitório de busca de verdade. O que eu quero dizer com isso? O processo penal, como vocês sabem, ele é a reconstrução ou a tentativa de reconstrução de um fato que aconteceu no passado. O sujeito cometeu um crime há 2, 3 anos atrás. A partir de então se instaura um inquérito policial, são feitas investigações. Depois disso, este inquérito vai para a mão do Ministério Público, que, se tiver provas suficientes, oferta uma denúncia e a partir daí começa um processo. Não é? Então, o que se vai fazer neste processo? Se vai tentar reconstruir, obviamente de forma precária, o que ficou no passado. O modelo de processo que nós seguimos ainda no Brasil, apesar de toda a Constituição da República aí, infelizmente ainda é o mesmo modelo de processo que se fazia na Inquisição, na Idade Média. Na Idade Média, se acreditava na chamada verdade real. Só que quem fala em verdade real não tem a menor noção do que é verdade, muito menos do que é real. Portanto, se algum professor de processo penal, com certeza aquele que vai passar para vocês o processo penal descomplicado, disser em sala de aula que o princípio que vigora no processo penal brasileiro é o princípio da verdade real, não acreditem nisso. Carnelutti dizia assim: é impossível haver a verdade real porque a verdade está no todo e o todo é demais para mim. É verdade.
A verdade está no todo, e do todo só quem dá conta é Deus, para quem acredita nele. Quero dizer com isso que processo é discurso. Tudo o que é dito num processo penal é dito por meio de fala de pessoas envolvidas naquela situação. Então, o processo é o discurso do promotor, o processo é o discurso do advogado, o processo é o discurso do perito, o processo é o discurso do próprio réu, que esse, infelizmente, é o que menos tem vez e voz, né? O processo é o discurso das testemunhas. Então, veja só, uma testemunha, eu já fiz muito júri na minha vida, então era assim, a testemunha no rito do tribunal do júri, ela é ouvida 3 vezes, ela é ouvida na polícia, ela é ouvida no sumário da culpa, ou seja, em juízo, no juízo singular, ainda na presença do juiz singular, e depois ela é ouvida, por último, no tribunal do júri, perante o conselho de sentença. Então, assim, me causava muito espécie, assim, quando a testemunha repetia exatamente a mesma coisa. Ela dizia uma coisa na polícia, chegava no juiz, ela dizia exatamente a mesma coisa, aí chegava em plenário do júri, exatamente a mesma coisa. Essa testemunha está instruída, ela decorou, não existe isso. Não existe porque a gente tem memória, falha dela, lembrança, falha dela. Então, óbvio que a testemunha vai dizer a mesma coisa. E mais, uma testemunha é diferente de outra. Uma testemunha, um ser humano, ele é mais, por exemplo, sensitivo do ponto de vista da visão. Né? Então, eu fui testemunha de um acidente de trânsito. Aí a gente pensa, mas o que o senhor viu? Não, eu vi perfeitamente quando a vítima atravessou, eu vi que ela estava trôpega, eu vi também quando o carro freou, eu vi quando... Aí já pegou outra testemunha que já tem outro tipo de sensibilidade auditiva. Às vezes assim, não, eu estava perto do local e de repente eu ouvi aquilo, era a vítima correndo, aí de repente o carro... Quando eu vi, Então... Cada testemunha vai dizer diferente, porque cada testemunha percebe diferente. Portanto, não existe verdade real, porque só quem pode dar conta da verdade real, 1, Deus, 2, o próprio acusado, ok? Só ele, só o réu, sabe o que aconteceu naquele dia, naquela hora, naquele momento, qual foi o dolo, o que ele pensou na hora de fazer ou de não fazer. E por conta disso, como é que se fazia na Inquisição? Se torturava. Porque a ideia era mais ou menos a seguinte: você vai me dar conta da verdade. Eu preciso da verdade, eu, inquisidor, preciso da verdade. Só quem pode me dar conta da verdade, já que Deus não está aqui, é você. Só que você vai me dar conta da verdade da seguinte maneira: você vai ficar salvo. Porque se você me der conta da verdade, você paga uma penitência, você vai morrer. Tudo bem, vai para a fogueira. Por isso o fogo. Por isso muito a fogueira na Idade Média, porque o fogo purifica. Né? Então você vai para a fogueira, vai morrer, mas aí quando chegar lá do outro lado, você está quite, vai chegar lindo e louro do outro lado, porque está resolvido o teu problema aqui, já resolveu. Então a coisa funcionava desse jeito. O juiz na Inquisição, ele controlava tudo. Se alguém já teve a oportunidade de ler ou de assistir a um filme chamado O Nome da Rosa, lá existe um julgamento feito pela Santa Inquisição. Então o sujeito ali que representa a Santa Inquisição, ele acusa, ele produz prova, ele condena, ele julga e ele executa. Então, a característica do sistema inquisitório, que é esse que funcionava na Inquisição, na Idade Média, é que todas essas funções estavam concentradas na mão de uma única pessoa. Ora, perguntar para qualquer pessoa hoje, por mais leiga que ela seja, vem cá, o sujeito é, sei lá, da engenharia. Chega com o sujeito e vem cá, o que você acha de você, num processo, ser acusado e julgado pela mesma pessoa? Ia causar um estranhamento, né? Como assim? No mínimo que ele ia dizer, isso não é certo. Acho que qualquer pessoa com um mínimo de senso ia dizer, isso não é certo, isso não é justo, não é? Muito bem, só que isto acontece. Muito embora nós tenhamos uma Constituição da República que desenha um modelo de processo acusatório, nós ainda insistimos no modelo inquisitório. Digo isso porque o Código de Processo Penal ainda insiste em manter dispositivos, como por exemplo 156, que vai dizer assim: o juiz pode colher provas, o juiz pode determinar diligências de ofício. Ou 385, o juiz pode condenar, mesmo quando o Ministério Público pede absolvição.
Ou 28, o juiz pode negar um pedido de arquivamento de inquérito pelo MP e mandar para o procurador-geral para que outro promotor ofereça denúncia. Ou seja, entendam uma coisa, muito embora hoje nós tenhamos uma instituição que foi criada pela Constituição com o objetivo claro de promover a acusação, que é o Ministério Público, muito embora isso seja uma realidade, nós ainda temos um processo que é totalmente protagonizado por uma única figura, que é o juiz. Ok? Então, o juiz no processo penal brasileiro ainda é o grande protagonista. O juiz no processo penal brasileiro ainda produz prova. O nosso sistema ainda é inquisitório. E a coisa é tão grave, que há um texto do Lênio que eu acho fantástico. É um texto que é assim: aplicar a letra fria da lei é uma atitude positivista? Isso aí é um ponto que eu quero tocar aqui com vocês. O que aconteceu no direito brasileiro? Antes da Constituição da República, né, nós tínhamos juízes que, vejam bem, todas as pessoas que estão atuando hoje, e eu estou falando aqui especificamente de juiz, porque eu estou falando de teoria da decisão, então eu não estou dizendo que só o juiz toma decisão, mas sem dúvida nenhuma o juiz é o ápice desse processo decisório. Então, por isso, o juiz aqui vai ser uma figura importante para a gente centrar esse pensamento. Então, o que acontecia antes de 88? Um juiz que foi formado numa tradição positivista, que estava acostumado a decidir casos de pequena complexidade, com base em regras de tudo ou nada, não é verdade? Esse foi o juiz, essa é a formação que a gente tem. De repente, esse juiz se vê diante de um gigante, que foi a Constituição de 88. Jogaram a Constituição no peito desse juiz, recheada de princípios, valores, né, dignidade humana, liberdade, igualdade, está tudo lá dentro. E esse juiz foi demandado. Veja que eu estou falando de coisas concretas. Esse sujeito teve que fazer, ele começou a ser demandado. Diz, olha, é o seguinte, eu vou entrar aqui com uma ação civil pública para esse juiz, porque é preciso que o Poder Executivo construa uma escola lá no bairro do Bengui. Aí o cara, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida, que diabo é isso? Que eu só estava acostumado a resolver briga de vizinho, entendeu? E agora o que eu vou fazer? Então, eu tenho um juiz que foi formado numa determinada tradição, que ainda é a tradição que funciona, que opera entre nós, e de repente esse juiz se viu diante desse gigante que foi a Constituição. E detalhe, sem que no Brasil se tivesse desenvolvido minimamente uma teoria do direito que desse conta disso, que desse conta de dizer, olha, para tudo, a coisa mudou. E mudou, e foi uma mudança paradigmática, mudou muito. E é preciso se adequar a isso, é preciso que as pessoas estudem, é preciso que as pessoas leiam e entendam o que mudou. Só que vejam, isso não é normal, isso não é comum, porque como é que o cara que estudou na graduação o direito penal esquematizado, ele vai parar a vida dele como juiz, ele já é vitalício, ele não está pouco, ele não é um Hércules, ele está longe de ser. Ele não está nem um pingo preocupado em estudar, ele já é vitalício, ele só está cumprindo meta 2 e dando conta para o CNJ de número. E aí o cara vai ter que parar e vai, não, peraí, deixa eu entender o que é princípio. Não precisa entender o que, não sabia o que era isso. Eu fiz direito penal em 88. Eu cursei direito penal em 88. Estava mudando a Constituição quando eu estava estudando direito penal. Eu nunca estudei, eu não sabia o que era princípio da insignificância, ofensividade, lesividade, isso tudo que a gente estuda hoje. Eu não estudei nada disso. Eu estudei os princípios, o princípio da legalidade, da taxatividade, e estudei numa ótica de princípio geral do direito. Eu estudei numa ótica de bengala hermenêutica, entendeu? Tipo, se a lei não dá conta, chama o princípio que ele vai me ajudar de alguma maneira. Eu estudei numa ótica completamente diferente do que deveria ser. Então, vejam, imaginem o juiz que está ali e se vê diante dessa situação. Então, o que aconteceu? A gente foi de um extremo ao outro. Nós saímos do que eu poderia chamar da objetividade da lei e fomos para a subjetividade do intérprete. Ou seja, a gente começou a ouvir discursos muito simpáticos do tipo, eu sou o juiz dos princípios. Né? Eu não julgo mais com base na letra fria da lei. Eu agora trabalho com princípios. É bonito isso, né? É bacana esse negócio de trabalho com princípio, mas a depender do que este juiz pense sobre o que é o princípio, e a depender de que teoria do direito ele adote, porque veja só, todo mundo pensa alguma coisa sobre o direito, é óbvio. Todo mundo tem uma teoria do direito. Né? Então, a depender do que ele pense sobre o que isso seja, ele poderá gerar um risco ou um dano muito maior do que se ele se ativesse à letra fria da lei. Porque
Porque eu juro para vocês que de determinados juízes eu esperaria, no mínimo, que cumprissem a letra fria da lei quando se trata, por exemplo, da LEP, da Lei de Execução Penal. Ia ser lindo se ele me cumprisse ali aquele artigo que diz que a gente só tem que ter 2 presos por cela. Eu vou fazer visita carcerária lá na Cremação, como eu fui mês passado, e tem 30, numa cela que deveriam ter 8. Né? Ou então, uma situação que eu passei há pouco tempo, complicada, fazendo uma audiência, e aí mudou o 212 do Código de Processo Penal, graças a Deus. O que é o 212? Assim, o processo penal, até pouco tempo atrás, ele funcionava, na audiência de instrução e julgamento, ela funcionava de um jeito totalmente inconstitucional. Como era que funcionava? Aquilo que eu falei há pouco, modelo inquisitório de processo. Era o juiz que fazia a pergunta primeiro para as testemunhas. Então, abria a audiência, testemunha lá sentada, testemunha rolada pelo Ministério Público, primeira pergunta ao juiz. O juiz começava, pá. Aí quando o juiz terminava as perguntas dele, ele virava para o promotor, tem pergunta, doutor? Às vezes o promotor nem tinha, porque o juiz já tinha feito toda a acusação. A tese acusatória estava pronta. Porque, entenda uma coisa, quando o juiz pergunta, quando o juiz escolhe prova no processo penal, é para acusar, minha gente, é para condenar, não é para absolver. Porque para absolver ele não precisa. Ele não precisa porque existe um princípio chamado presunção do estado de inocência. Ou seja, se ele tem dúvida, ele já tem certeza. Se ele tem dúvida, ele vai absolver. Quando ele começa a procurar, é porque ele quer condenar. Ele vai atrás da prova para condenar. Isso é o que o Franco Cordero vai chamar, é um processualista italiano, né? Franco Cordero tem um livro muito bom traduzido para o espanhol, Procedimento Penal, em 2 volumes. Ele vai falar que esse juiz desenvolve o que ele chama, Bárbara, de quadro mental paranoico. Ele diz que o juiz decide primeiro e vai atrás da prova depois. Então, no fundo, ele já sabe que ele quer condenar, e aí ele vai correr atrás da prova para justificar a sentença que no final vai vir. E isso quem lida no foro diariamente percebe isso de uma forma muito clara. Só um parênteses, eu trabalhei com um juiz no interior, que ele chegava com o réu e dizia assim, eu vou te dizer uma coisa para ti, eu não suporto estuprador, traficante e latrocida. Eu já começava assim. Você como? Entendeu? E esse era o cara que ia julgar o estuprador, o traficante e o latrocida. Enfim, só um exemplo. Mas voltando. Então, esse 212 veio e disse assim, olha, agora as partes fazem pergunta primeiro. Finalmente instituiu, ainda que de uma forma tímida, um modelo acusatório de processo, dizendo, se a testemunha for da acusação, primeiro a acusação faz pergunta, depois a defesa faz pergunta, e por fim, aí, enfim, já era exigir demais do legislador, o juiz faz as perguntas suplementares. Não deveria nem ter isso, porque na verdade ele não deveria fazer pergunta alguma. Ele não tem que colher prova. O juiz tem que ser imparcial no sentido de ferrar e óleo, ou seja, tercietar, equidistância. Juiz não é parte. Imparcial, ele não é parte, ele está ali distante dos interesses das partes. Eu não estou falando de neutralidade, que nenhum ser humano é neutro. Não tem discurso neutro. Não é isso que se está dizendo que seria ingenuidade extrema. Estou falando de imparcialidade, ou seja, eu não tenho que buscar a prova. Veda toda e qualquer possibilidade do juiz correr atrás da prova. Não foi feito isso, mas de alguma maneira foi bem diminuído essa possibilidade, diminuída, porque agora as partes começam perguntando. Pois sim, eu fui fazer uma audiência com um determinado magistrado, começa a audiência e ele começa a fazer pergunta. Mas que diabo é isso? Aí eu pedi a palavra, eu disse, excelência, pela ordem, eu gostaria que me fosse garantida a palavra. O Ministério Público está com a palavra, eu vou para fazer pergunta. Não, doutora, eu não vou lhe dar a palavra, porque esse artigo 212, que a senhora se refere, ele é meramente recomendativo. Aí eu, como é que é? Você já não leu a decisão do TJ? Pior que eu não tinha lido mesmo, era uma decisão, tinha saído do forno, uma desembargadora aqui do Tribunal de Justiça do Pará, dizendo exatamente isso. Bárbara e André, fiquei pasma, a mulher interpretou o 212, dizendo que ele era meramente recomendativo, que na verdade o que estava escrito ali era uma coisa muito simples, que agora o Ministério Público e a Defesa não precisavam mais usar o juiz para fazer a pergunta transversa, como era antes. Excelência, por favor, gostaria de saber da testemunha, se ela estava... Não, agora não é mais assim, agora você pode perguntar direto para a testemunha. Mas em nenhum momento o legislador disse que o Ministério Público pergunta na frente. Ou seja, ela deu um jeito, vejam só a gravidade do negócio. A resistência ao cumprimento da Constituição é tamanho que o sujeito dá um jeito de fazer
uma torcida hermenêutica, de fazer uma torcida na interpretação, para dizer que branco não é branco, que preto não é preto. Para dizer a coisa completamente diferente do que está escrito no texto da lei e do que se vem interpretando. Né? Então, assim, o que aconteceu? Voltando. Esse juiz da letra fria da lei, que ficou lá antes da Constituição de 88, se viu diante dessa situação dos princípios. Né? Tá bom. E, de repente, ele teve que trabalhar com isso. Ele teve que se movimentar nesse novo cenário. E aí ele foi para o outro extremo. Tem uma decisão, que no campo penal também, que foi muito falada, rolou pela internet, isso já tem mais de 10 anos, que foi de um juiz de Palmas, Tocantins. A situação era a seguinte, foram dois sujeitos que foram presos pelo furto de 2 melancias. O fato era esse. E aí entraram com pedido de liberdade provisória para o juiz para que eles fossem liberados. Pois bem, óbvio que nenhum de nós aqui, em sã consciência, por mais lei e ordem que pudéssemos ser, espero eu, né, concordaríamos com a prisão de 2 pessoas pelo furto de 2 melancias. Isso é, obviamente, um absurdo. Então, é claro que todo mundo aqui concordaria que esses sujeitos teriam que ser soltos. Tudo bem, até aí estamos de acordo. A resposta certa, né, seria essa, solta os caras. Só que o caminho que o juiz usou foi um caminho muito complicado. Porque na decisão ele diz o seguinte: eu poderia invocar 1000 fundamentos. Eu poderia dizer que uma melancia não enriquece nem empobrece ninguém. Eu poderia invocar fundamentos do direito natural. Eu poderia invocar Buda, Jesus Cristo. Eu poderia brandir a minha ira contra o consenso demagógico de esquerda, contra os neoliberais. Porém, aí ele vai falando várias coisas assim. Aí no final ele diz assim: porém, diante da obviedade do caso, ouso descumprir todas as normas técnicas. Simplesmente mandarei soltar os réus. Quem quiser que escolha o motivo. Ponto. Espeça-se o mandado de... o salvo-conduto lá do sujeito. Então vejam só. Eu não discuto o final. Eu discuto o caminho. Que tinha que soltar? Tinha. Não resta dúvida. A pergunta que eu faço é: qual é a diferença entre esse juiz que mandou soltar e um outro que poderia mandar prender, usando exatamente o mesmo fundamento, ou seja, o poder? Porque foi isso que ele fez. Porque, ao fim e ao cabo, ele disse: eu não estou nem aí para o direito. Ele deu uma banana para o direito. Ele deu uma banana para tudo que a doutrina vem produzindo esse tempo todo sobre isso. Porque ele não precisava fazer isso. Pode até ter ficado poética a decisão, mas não precisava. Ali não é, o locus não é esse, porque agora deu isso, né? Tem juiz assim que quer dar uma de poeta e faz umas decisões, umas sentencinhas todas lindinhas, aí os incautos batem palma, acha tudo muito lindo. Mas não é esse o local, meu filho. Vai escrever um livro de poesia, então. Aqui, tu tem que dar conta de proteção de direitos fundamentais. Tem alguém aqui do outro lado, e como eu estou centrando a minha fala no campo penal, eu estou pensando sempre nesse outro que está do outro lado, que é o preso, que é o imputado, que é o réu, que é alguém que precisa efetivamente de uma resposta. De uma resposta constitucionalmente adequada. Ele tem o direito a isso. O Lênio Streck diz que a resposta correta nada mais é do que um direito fundamental que todo mundo tem, uma resposta constitucionalmente adequada. A gente tem direito a isso numa democracia, todos os poderes têm que ser limitados, e o juiz não é diferente. A questão aqui que eu quero chegar, e estou tentando me aproximar disso, é dizer aos senhores o seguinte: esse oba-oba hermenêutico que ficou no Brasil é que é problemático. Esse oba-oba se vale tudo dos princípios. Porque assim, é uma angústia que eu tenho, eu sinto isso na prática, porque, né, além da minha vida acadêmica, tem essa minha vida dupla, né, essa minha identidade secreta lá, né. E aí lá no foro, eu estou vendo isso todo dia, que o sujeito não sabe lidar com princípio. Bárbara, André, assim, não se sabe no Brasil o que é princípio. E aí vem a pergunta do Rafael Tomás de Oliveira, que eu acho muito pertinente, né, na dissertação de mestrado dele, que ele diz: afinal de contas, o que faz de um princípio? Ou seja, o que é que a coisa tem que ter para ela ser um princípio? Porque a partir do momento que tudo é princípio, nada é princípio.
Porque princípio é gênese, princípio é o início de tudo. Eu tentei fazer um exercício com os meninos aqui, não foi? Na nossa disciplina de teoria do direito. Eu disse, teoria de direito penal. Eu disse, vamos tentar fazer um exercício aqui, porque me incomoda muito pegar os manuais e os bons manuais de direito penal, que, enfim, existem, né? O próprio Zaffaroni, Paulo Queiroz, enfim, o Bittencourt e tal. E a gente chega lá e vai ver uma lista de princípio, uma listagem de princípio. Princípios elencados ali. Princípio da legalidade, da taxatividade, da fragmentariedade, da subsidiariedade, da intervenção mínima, da ofensividade, da responsabilidade penal subjetiva, da culpabilidade. E aí são vários, não é? E assim, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender algumas diferenças, por exemplo, entre fragmentariedade e subsidiariedade, né, Michele? Assim, até hoje a gente não consegue bem saber qual é a diferença entre uma coisa e outra. E aí eu disse assim para os meninos, vamos tentar fazer um exercício aqui. Será que tudo isso é princípio? O que é princípio no sentimento do Dworkin, por exemplo? O Dworkin não vai fazer tábua de princípio. O princípio para ele não é epistemológico, né? É deontológico. O princípio é instituidor. Ele vem da situação concreta. Ele é mais uma coisa que a gente sente, talvez. Eu lembro do exemplo do caso Elmer, né? Que sujeito que mata o avô para ficar com a herança, e aí tem uma briga judicial, porque afinal de contas ele matou, porque ele sabia que ele era beneficiário daquele testamento, ele ia ficar com a herança, e aí o direito ia aprovar isso, mas enfim, não havia nenhuma lei que proibisse isso. Então, a princípio, ele teria o direito. E aí se discutiu isso judicialmente e se chegou à conclusão de que não, ele não tem o direito, muito embora nenhuma lei o proíba. Por que ele não tem o direito? Porque existe algo para além da simples não proibição na lei. Existe algo que é instituinte, que faz parte de uma tradição, de uma sociedade, que funciona de um determinado jeito, e de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Então, existem coisas que causam mal-estar na gente, e isso que causa mal-estar é uma questão de princípio. Quando o Dworkin vai explicar, por exemplo, a questão das decisões salomônicas, né, por que não causa mal-estar você dizer, olha, tipo, como tem em São Paulo, né, até já deveria ter aqui, dia de segunda, os carros com placa não sei o quê tem que ficar em casa, aquele, como é que fala, rodízio, né, dos carros. Aquilo foi uma decisão, né, administrativa, as pessoas cumprem, é arbitrária? Ela é arbitrária, né? Não deixa de ser arbitrária. Mas isso não causa mal-estar na gente. Tá, tudo bem, vamos lá. Agora, aborto. Só podem abortar as mulheres que nasceram nos meses pares. As mulheres que nasceram nos meses ímpares não podem abortar. A princípio, eu tenho o mesmo raciocínio do rodízio de carro. É o mesmo raciocínio. Uma decisão salomônica. Não é aquilo de o vencedor leva tudo. Então, já que não dá para liberar o aborto geral, porque, enfim, complicado, então vamos fazer assim. Quem nasceu nos anos pares tem direito, quem nasceu nos ímpares não tem. Mas isso causa mal-estar. Se eu disser isso para vocês, vai causar um mal-estar que a decisão do carro lá, do zoneamento, não vai causar. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma questão de princípio, com uma questão de moralidade política. Essa é a questão. Então, o que se está fazendo no Brasil? Se está dando status de princípio para coisa que não tem essa característica. Não, aí o Lênio trabalha muito bem com isso, quando lá no Verdade e Consenso ele vai fazendo uma denúncia sobre o que ele vem chamando de panprincipiologismo no Brasil. Né? Então ele faz uma listagem para mais de 50 princípios, e aí tem uns que são engraçadíssimos. Né? Princípio da paternidade responsável. Pô, como assim, cara? Será que o pai não sabe que ele tem que ser responsável pelo filho? Como assim um princípio para isso? Aí, não satisfeito, vem os subprincípios. Aí qual é a diferença entre o princípio e o subprincípio? E as pessoas começam a usar o princípio no direito penal do livre convencimento motivado, pelo amor de Deus. E levam isso, estatuem isso à categoria de princípio. Princípio, vocês vão ver isso em decisão do Supremo Tribunal Federal, princípio do livre convencimento motivado. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal, no mesmo caso, no mensalão, vai depois dizer, um determinado ministro, que presunção de inocência não é princípio. Então, já não sei mais o que é princípio. Porque se livre convencimento motivado é princípio, mas presunção de inocência não é, pelo amor de Deus, isso dito pelo Supremo Tribunal Federal, dá para entender o nível da crise que a gente está envolvido?
Se o convencimento é livre, ele não precisa ser motivado. Se o convencimento tem que ser motivado, ele não pode ser livre. E juiz penal começa a usar livre convencimento motivado como blindagem para fazer o que se quer. Tem uma decisão do Tribunal de Justiça daqui, do Estado do Pará, que essa foi incrível. A defesa entrou com recurso, um caso lá de Marabá, discutindo a constitucionalidade, aliás, um recurso muito bem preparado pela Defensoria Pública, discutindo a constitucionalidade do 385 do Código de Processo Penal, que é um dispositivo que diz que o juiz pode condenar mesmo quando o MP pede absolvição. Muito bem. Há uma discussão da teoria mais refinada, há uma discussão de que isso seria inconstitucional. Por quê? Porque isso violaria o sistema acusatório de processo. Por quê? Vamos raciocinar junto. O Ministério Público é quem cabe acusar, ok? Estamos de acordo? É o Ministério Público quem acusa. No decorrer do processo, o Ministério Público chega à conclusão de que ele não tem prova suficiente. A testemunha que ele esperava não veio, a outra mentiu. Enfim, ele não conseguiu, durante a instrução, produzir prova suficiente para confirmar a tese acusatória que ele lançou na denúncia. Aí o que ele vai fazer lá nas alegações finais dele, lá nos memoriais? Vai pedir absolvição. Olha, seu juiz, não deu aqui, não deu para mim, o ônus é totalmente meu, né, porque é isso que determina um sistema acusatório de processo, o ônus de prova no processo penal, por isso que não dá para ter uma teoria geral do processo. Professorada Pellegrini e Grenover, que me desculpem, mas não existe uma teoria geral do processo. Existe uma teoria do processo civil lá no livrinho deles. Mas não existe uma teoria geral do processo, porque o processo penal funciona desde uma ótica absolutamente diferente do processo civil. A começar que o direito penal só se realiza por meio do processo penal. Diferente do direito civil. Eu posso contratar, descontratar, fazer negócio, desfazer, pagar, vender, alugar, sem precisar do processo civil. Mas acontece um crime, eu só posso aplicar uma pena por meio do processo penal. Então, são lógicas completamente diferentes e, infelizmente, se importa, porque agora no processo penal tem citação por hora certa. Isso é uma coisa assim incrível isso. Agora tem citação por hora certa, onde fica a ampla defesa? Mas tudo bem, isso é uma outra história. Então, não dá para misturar as coisas, essa lógica é completamente distinta, ela é completamente diferente. E me perdi. Era assim. Da Pellegrini ela fala da busca da verdade como princípio que o juiz deve fazer. Exatamente, obrigada. Então, voltando para esse recurso da defesa. Bom, se o Ministério Público chega à conclusão que ele não tem prova, ele pede absolvição e ainda assim o juiz condena, a pergunta que eu faço é quem está acusando, gente? Quem está acusando? O juiz, óbvio. Porque se o Ministério Público pede absolvição, a defesa, obviamente, pede absolvição, e o juiz condena, bom, aconteceu esse fato, a defesa recorreu, foi para o tribunal, e disse para o tribunal, querido tribunal, eu queria que vocês avaliassem a constitucionalidade do 385, eu estou discutindo aqui a constitucionalidade do 385, eu estou dizendo aqui no meu recurso que o 385 não presta, que ele viola o sistema acusatório. Sabe o que é que o desembargador falou? Com base no princípio do livre convencimento motivado, juro por Deus, começou assim, o juiz não está adstrito ao pedido do parquê. Ele pode perfeitamente condenar quando o Ministério Público pede absolvição. Isto é sediço, eles adoram essas palavras, né? Isso é sediço na doutrina. Ponto. Nego o provimento. Acabou. Essa foi a resposta que o juiz deu. Então vejam, quando se fala em resposta certa, e aí vem a minha angústia, né, e por que eu acho que a teoria do direito como integridade ela pode ser um caminho, não existe uma resposta certa para tudo, não é uma resposta certa abstrata, não é, porque assim, à primeira vista, a sensação que dá é assim, poxa, mas é muita arrogância, né? Como é que você pode dizer que só existe uma única resposta certa se o direito é tão amplo? Porque isso também faz parte de uma cultura que a gente tem aqui, de conformismo e de uma certa tolerância e com uma posição meio que humilde de dizer assim, o direito não é matemática. A matemática é que tem resposta certa. 2 mais 2 é 4, e sei lá se tem, mas enfim, vamos
falar do senso comum. 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, em qualquer época. Mas o direito não. Como é que eu vou provar uma verdade jurídica, né? Se eu disser assim, a escravidão é injusta, verdadeiro ou falso? Eu espero que todo mundo responda, é verdadeiro. Não, a escravidão é injusta. Mas como é que eu vou provar isso? Qual é o método que eu vou usar? Como é que eu vou repetir um método, o uso de uma experiência para no final dar sempre o mesmo resultado? Esse sempre foi o problema das chamadas ciências do espírito, né? Diferente das ciências da natureza. Então, como eu vou provar uma verdade jurídica? Como eu posso chegar ao cúmulo de dizer que existe uma resposta certa em direito? Não, sabe como é que funciona? Cada um pensa o que quer. Não, mas isso é sua opinião, eu respeito a sua opinião, mas eu penso diferente. Só que isso não é uma conversa de mesa de bar. O que a gente tem que entender é que por detrás disso existe alguém que precisa de um provimento. Imaginem o que é uma situação concreta que eu vou colocar aqui para vocês, que foi o que me levou a estudar com um pouquinho mais de carinho essa questão da tese da resposta certa. Foi uma situação que me aconteceu na minha vida prática, no exercício da minha função no Ministério Público. Estava fazendo uma audiência no juizado, estava substituindo um colega no Juizado Especial Criminal. E eu defendo um posicionamento em relação ao crime de uso de droga, que é pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Então, eu sustento que o artigo 28 viola o princípio da ofensividade, que não se pune a autolesão no Brasil, e já tem uma série de teses e decisões, isso não é de hoje, essa conversa é muito antiga, e muita gente defendendo isso, e eu vou por aí. Então, toda vez que chegava na minha mão um TCO por crime de uso de entorpecente, eu pedi arquivamento. Era um procedimento que eu fazia sempre no juizado. Um belo dia estava eu substituindo um colega, quando eu fui chamada para audiência na sala do lado. Doutora, vai começar a audiência aqui? Tá. Quando eu cheguei lá, a situação era a seguinte. Era um caso de uso de droga com 2 autores do fato. O primeiro tinha sido a audiência dele há coisa de 3 meses atrás. Foi a primeira audiência. E era o colega titular daquela vara, o promotor, que pensa diferente de mim, que acha que o uso de droga é crime, sim, e que ele tem que propor a transação penal. Então, para aquele autor do fato, lá da primeira audiência, ele havia proposto 3 meses de prestação de serviço à comunidade. Só que o outro autor do fato não foi na primeira audiência porque estava com problema de saúde. Aí o promotor disse, então vamos remarcar a audiência para o segundo, que aí quando vier eu proponho a mesma coisa para o segundo. Só que ele entrou em gozo de férias e quem estava substituindo era eu. Chegou lá, a situação estava armada, a advogada me procura e diz assim, doutora, eu queria apenas lhe fazer um pedido, que a senhora fizesse a proposta para o meu cliente igual a do seu colega para o outro. Aí eu fui lá verificar o que se tratava, eu disse, não, doutora, eu não vou fazer isso. Aí a advogada me olhou e disse, mas a senhora vai denunciar? Eu disse, não, doutora, eu vou pedir o arquivamento. Aí ela olhou assim e o sujeito abriu o sorrisão, né? Aí eu comecei a sustentar, e aí eu, fiz uma coisa mais fundamentada ainda, porque não era a vara de onde eu era titular, não estava acostumada, e fiz, né, citei tudo que é autor, doutrina estrangeira, o caramba, decisão judicial, pedi o arquivamento no final. O sujeito me agradeceu. Disse, obrigada, doutora. Eu disse, não tem que me agradecer, que eu fiz o meu trabalho. Aí eu estava com o estagiário do lado, eu disse, ele deve estar saindo daqui achando que eu sou a maior maconheira da paróquia, né? Aí ele vai chegar com o coleguinha dele, que aliás era vizinho, eles tinham sido flagrados fumando maconha na Praça da República, os dois. Aí deve chegar com o coleguinha dele agora e dizer assim, tu é um otário mesmo. Eu dei uma sorte, porque eu caí com uma promotora, gente boa, que deve fumar também a maconha dela, né? E tu foste um otário, caíste com um promotor chato que te mandou, estás aí lavando banheiro até hoje na escola. E eu estou aqui de boa, porque, enfim, foi arquivado o meu processo. E aí isso me deu uma angústia muito grande. Eu saí de lá e disse, cara, direito é questão de sorte. Foi verdade. Aí eu até coloquei um sub-item na minha pesquisa, na época eu estava escrevendo a tese, aí botei direito é mera questão de sorte, que foi até o que eu sugeri para falar aqui. E comecei a pensar que direito é mera questão de sorte, porque assim o povo fica torcendo lá para as petições, para os casos, enfim, para os processos serem distribuídos para a 9ª Vara Penal, cujo juiz é o professor Marcos Alain, conhecido dos senhores, e cuja promotora sou eu. Né? Ou seja, enquanto nós temos na 9ª Vara 10 presos, essa foi a última
último boletim que eu tive semana passada, estamos com 10 presos, tem vara com 200, 220, 180, a média é essa. E na nona tinham 10 até semana passada. Hoje deve ter menos, porque ontem eu fiz um pedido de liberdade provisória. Então, assim, é sorte, né? O cara deu sorte, porque ele caiu com juiz gente boa. Então, entendam uma coisa, não se trata de gente boa. Não deveria ser assim. Tem alguma coisa errada nisso. Isso tem que causar estranhamento. Isso tem que despertar a gente para alguma coisa. Por isso eu acho que a gente precisa compreender o que o Dworkin diz. Quando ele diz que existe uma resposta certa em direito, entendam. É óbvio que arrogante não é dizer que existe uma resposta certa em direito. Porque para você chegar à resposta certa em direito, vai ter que ler todo o império do direito para entender como é que o sujeito desenvolve um raciocínio para chegar numa resposta certa. Ou seja, ele tem que fazer isto. Porque a decisão jurídica para se chegar à resposta certa, ela é absolutamente constrangida. Meu ponto aqui, portanto, com vocês é, o juiz precisa de constrangimento, o juiz precisa de amarra, o juiz precisa de limite, ele não pode fazer o que ele quer, nem em nome de uma boa causa. Eu não posso estar na mão do bom juiz, porque como diz o Agostinho, quem nos salva da bondade dos bons? Essa pergunta dele eu acho fantástica. Porque eu já vi juiz decretar prisão preventiva para garantia de ordem pública com o seguinte fundamento: salvaguardar a integridade física do imputado porque ele está sendo vítima de linchamento. E como assim? Você não precisa ser o juiz. Obrigado, tá? Eu dou meu jeito, eu me escondo na casa de um parente, ninguém vai me bater, não precisa mandar me prender para me salvar, não. Então, com base, por conta desse tipo de situação, dessas expressões abertas, tipo livre convencimento motivado, garantia de ordem pública, o juiz faz o que ele quer. Dosimetria de pena, artigo 59 do Código Penal, é quase uma porteira aberta na mão do juiz. Ele simplesmente diz culpabilidade de grau médio e joga a pena base lá para cima. E a gente não tem como controlar isso. Porque dificilmente, eu desafio vocês, quem quiser fazer TCC sobre isso eu oriento, estou logo me oferecendo. Eu desafio vocês, façam uma pesquisa nas varas penais de Belém e peguem sentenças condenatórias. Eu não preciso nem tudo, eu não quero nem toda a parte, toda a sentença, eu quero só a fixação de pena base, só artigo 59, e vamos ver. Tem juiz que fixa a pena base em 3 linhas, Isso é a resposta certa? A resposta certa é fundamentada. A questão aqui, eu não vou entrar, eu já disse, eu fico até constrangida de falar de Dworkin depois do André, que com certeza já deu toda essa base teórica aqui, mas a questão minha, o que eu vim tentar falar com vocês, foi passar um pouquinho dessa angústia, né, e mostrar que a gente precisa de uma teoria que dê conta dessa prática completamente perversa que tem no campo penal. E por que eu estou insistindo no campo penal? Eu não estou dizendo que o ativismo judicial só acontece no campo penal, tá, gente? Isso está em todo lugar. A questão é que no campo penal isso assume áreas de dramaticidade. Isso é dramático, isso é grave demais. Porque no campo penal eu tenho violação maior de direito fundamental. Ninguém pensa em abolir o direito civil, mas se pensa em abolir o direito penal. Existem os abolicionistas do direito penal. Isso assim, do ponto de vista normativo, não cabe no Brasil. Basta ler um pouquinho de Salo de Carvalho, a gente entende isso, não dá. Mas a gente não pode negar que a elaboração teórica de um Nils Christie, Mathiesen e Luke Husman e todos esses caras que falam de abolicionismo, elas têm coisas a nos dizer. O direito penal, ele cobra um custo muito grave. Por isso que é importante, no ponto final dessa história, lá no outro lado da corda, no momento em que o juiz vai decidir, a gente ter minimamente uma teoria que dê conta de amarrar a mão deste juiz. Vejam, eu não estou dizendo que o Dworkin eu não estou fundando uma igreja aqui não, e que é a única salvação. Ele não é a única pessoa que está preocupado com ativismo judicial, com relativismo, com esse relativismo interpretativo. É óbvio que existem outras soluções, né? O próprio Ferraioli, no garantismo, ele procura uma solução que, assim, eu tenho minhas críticas, porque a solução que ele busca é a precisão semântica, né? Ele faz todo por conta de uma formação positivista, de filosofia analítica, ele procura dizer que a única forma de amarrar a mão do juiz penal é por meio da precisão semântica, ou seja, o legislador tem que levar a sério o princípio da taxatividade, tem que fazer leis extremamente
fechadas, concisas, tipos penais fechados, que aí o juiz fica minimamente amarrado, mas aí ele próprio reconhece lá pelas tantas, depois de desenvolver muito raciocínio, ele vai dizer, olha, mas tem um detalhe, ainda assim vai haver um momento em que o juiz vai precisar ser discricionário. Ou seja, o Ferraioli acredita numa parcela de discricionariedade do juiz, que é o que ele vai chamar no Direito e Razão de poder de disposição do juiz. Só que qual é o ganho, pelo menos é o menos mal, digamos assim, né? É que ele só admite isso pró réu. Ele só admite que o juiz seja discricionário se essa decisão for a favor do imputado. Mas qual é o problema disso? É que ser pró ou ser contra também é uma questão de interpretação. É como o Dworkin vai insistir o tempo todo. Voltando, o Dworkin ele não faz lista de princípios, gente. Princípio é instituinte. Vocês não vão ver no livro, em nenhum momento, ele elencando o princípio. O princípio vem da situação concreta. Ele surge da situação concreta, diferente do Ferraioli, que faz tábua de princípio. Ferraioli lista 10 axiomas. Ou seja, vai acontecer, vai ter alguma situação concreta, vai acontecer alguma coisa na vida real que não vai caber no princípio. Se a gente entender princípio de uma forma epistemológica, se a gente entender princípio de uma forma positivista, se a gente continuar estudando o princípio de uma forma positivista, nós não vamos conseguir resolver o problema. Vou dar um exemplo concreto. Um caso que chegou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O fato foi o seguinte: o sujeito tentou se matar, não conseguiu, foi processado por porte ilegal de arma de fogo. É verdade. Agora eu pergunto, o que este promotor tem que fazer? Ele não deve ter nada para fazer na vida dele. Eu vou perguntar se ele não está querendo dividir comigo, porque eu tenho um monte de coisa. Ele não deve estar nada para fazer, porque o sujeito processar um cara que quis se matar e não consegue, ele processa por porte ilegal de arma de fogo. Foi condenado. Foi condenado. A defesa recorreu. Isso foi bater na mão do desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, que já está aposentado, e que é um dos poucos juízes no Brasil declaradamente garantista. Ele diz com todas as letras, eu sou um juiz garantista. Muito bem. Só que para o Hamilton dar conta desse caso concreto, ele teve que se afastar do garantismo, porque o Ferraioli não tem resposta para isso. Porque se eu procurar na lista de princípio do Ferraioli, eu vou ver se cabe, deixa eu ver lá, não cabe nenhum aqui não. O Ferraioli não dá resposta, porque quando o Ferraioli fala de princípio da necessidade no direito penal, ele fala da necessidade de lei em tese. Ele não fala da necessidade de lei em concreto. Ou seja, como é que o Hamilton resolveu? Por meio de um único penalista que desenvolve muito bem isso, que chama Klaus Roxin. Então, Roxin desenvolve a teoria da pena concreta, lá no livro dele de imputação objetiva, e foi para lá que o Hamilton teve que ir para poder dar uma resposta correta naquele caso. Eu precisei de uma resposta e o Ferraioli não me ajudou. Então, vejam, essa força de argumentação, essa necessidade de argumentação, é para isso que eu estou chamando a atenção, é isso que eu estou chamando de resposta correta. É a resposta correta do caso concreto. Porque arrogante não é ter uma resposta correta, arrogante é ser pragmatista. Arrogante é decidir, como diz o Dworkin, conforme o que eu tomei no café da manhã. Aí o juiz que tomou alguma coisa no café da manhã não caiu bem, então hoje eu vou decidir de um jeito. Não, mas amanhã eu decido do outro, porque vai do que eu sonhei hoje com alguma coisa e aí vai. Né? Então, esse é o problema. Essa coisa de eu posso fazer o que eu quero, porque eu não tenho nenhuma teoria do direito que me dê conta. Então vejam o problema grave no âmbito penal. Além de eu ter um modelo de processo inquisitório, eu tenho a falta de uma teoria da decisão consistente. Ou seja, não se sabe trabalhar com princípio no Brasil. Não se tem uma teoria do direito consistente, ou pelo menos não se estuda uma teoria do direito consistente, que dê conta dessa problemática. E o sujeito se acha autorizado, pela própria lei, muitas vezes, a fazer o que ele quer. A sair decidindo, como diz o Lênio, de acordo com a sua própria consciência. E essa coisa de decido conforme a minha consciência só tem no Brasil no tribunal do júri. Né? Quando os jurados vão lá e aí eles levantam para fazer o juramento, aí o juiz bota a mãozinha assim, concito-vos a examinar esta causa e proferir as vossas decisões de acordo com as vossas consciências e com os ditames da justiça. E cada umzinho repete, assim eu prometo, né?
Quem já assistiu ao Tribunal do Júri, é assim que funciona. Eles sim, eles decidem conforme a consciência. Isso foi até tema da tese de doutorado do Paulo Rangel, ele discutindo um pouco essa questão do ativismo judicial no Tribunal do Júri, mas isso é uma outra história. Mas fora o Tribunal do Júri, saindo do Tribunal do Júri, o juiz não tem que decidir conforme a consciência, o juiz tem que decidir fundamentando. Então, quando a insistência aqui na questão da resposta certa, é a insistência, na verdade, na fundamentação. É óbvio que nós não temos juiz Hércules. Claro que nem o Dworkin imaginou isso, ele mesmo diz, isso é uma metáfora. Porque o juiz Hércules é aquele que não está premido pelo tempo, ele não está preocupado com produtividade, ele não tem um CNJ no pescoço dele. Ele tem todo o tempo do mundo para fazer uma investigação exaustiva, como ele fez no caso da senhora McLaughlin, lá no Império do Direito, que é um caso de reparação de danos e tal, em que ele coloca 6 possibilidades. Ah, poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser assim. Aí ele começa, não, mas a primeira não cabe por isso, a segunda não... Uma decisão linda, ele vai afunilando, até que ele chega na dúvida entre duas. Bom, mas aqui eu poderia ter 2 respostas a princípio corretas. Não, mas tem uma que é mais correta do que outra, porque isso. É claro que o juiz de carne e osso não vai precisar necessariamente fazer este tipo de esforço em todo e qualquer caso. Óbvio que não. É como diz o Dworkin também, ele vai dizer, o Hércules, ele olha de fora para dentro, o juiz de carne e osso, ele vai olhar de dentro para fora. Ou seja, eu vou olhar o problema que eu tenho, né? O Dworkin, antes de mais nada, é um filósofo do mundo prático, ele está preocupado em resolver o problema das pessoas de carne e osso. Para ele interessa saber como os juízes decidem no caso concreto. É isso que está preocupando. Quando ele começa o Império do Direito, ele começa dizendo isso. Que é muito mais grave, às vezes, você estar na mão de um juiz do que uma sentença de morte, mais ou menos assim, entendeu? Então, é complicado isso, essa é a preocupação. Então, o juiz de carne e osso, ele vai olhar de dentro para fora, ou seja, deixa eu circunscrever o meu raciocínio ao que eu tenho e ver se eu consigo a resposta correta. Se eu não conseguir, eu vou aumentando, eu vou aumentando a minha capacidade argumentativa à medida em que isso seja necessário, e é possível sim, que vez ou outra eu tenha que consultar um livro de filosofia do direito. Eu tenha que ir para uma determinada decisão que foge àquele lugar comum. Isso é necessário? Então é assim que eu tenho que fazer. Eu tive um caso outro dia, só para encerrar, que eu já estou falando muito, para te ter uma ideia, assim, olha a situação aqui no Guamá, o sujeito tinha roubado um celular, roubou o celular, correu, entrou num beco, a polícia atrás, aí o policial pegou o revólver, o cara já estava encurralado, ele estava num beco, literalmente num beco sem saída, e ele já tinha jogado o celular fora, ele já não estava mais nem com o celular da vítima. Jogou fora, mas também não foi recuperado, foi roubo mesmo. Aí estava preso, praticamente preso, ele estava num beco, sem saída, com os policiais cercando, pois o policial, não satisfeito, pegou a arma, deu um tiro nele, esse tiro atingiu o testículo dele, e ele ficou, enfim, incapacitado, com todas as lesões graves imagináveis, tinha até foto no inquérito policial. O fato foi esse foi o fato. Chega o inquérito para mim, eu olho, eu disse, eu não vou denunciar. Eu não vou denunciar, e, meu Deus, mas por onde eu vou sair? Não dá para sair pelo princípio da insignificância, porque crime houve. Eu sabia que eu tinha que atacar pela necessidade da pena, eu não poderia ir pelo crime, porque a parte da teoria do delito estava completa, eu não tinha uma excludente, eu não tinha uma justificante, eu não tinha uma dirimente, eu não tinha nada ali. Tá, por onde eu vou? Aí que eu estou falando do raciocínio do de dentro para fora. Né? Eu tentei aqui, na teoria do delito, eu não achei. Aí eu tive que ampliar a argumentação. Aí eu fui para onde? Eu tive que ir para a teoria da pena. E aí eu peguei o Roxin, que foi o mesmo autor que o Hamilton pegou naquela outra decisão, e disse, olha, aqui é o seguinte, não tem necessidade concreta da pena. Na verdade, aqui ele já sofreu uma sanção inconstitucional, inclusive, com uma sanção corporal, ele está incapacitado para o resto da vida, coisa que ele jamais receberia, mesmo que ele fosse condenado, e nenhuma pena privativa de liberdade, nesse caso, vai ter o condão enfim, não vai cumprir nenhum tipo de tarefa, não vai cumprir nenhum tipo de função. Então, eu tive que alargar a minha capacidade de argumentação para poder justificar a decisão naquele caso. Então, vejam, esse é o tipo de controle que se busca. Então, o juiz não é que ele não possa fazer uma escolha, o juiz faz escolha, gente. Que o juiz atribui sentido, isso, a gente já passou dessa fase, a gente sabe que o juiz atribui sentido, ninguém está mais aqui na época do positivismo exegético, que se achava que o juiz era a boca que pronuncia as palavras da lei, no sentido do Montesquieu, e que, portanto, ele não era pago para pensar, ele era pago para aplicar a lei. A gente já sabe há muito tempo, na verdade, desde Kelsen, que ele atribui sim sentido. Kelsen sempre soube que o juiz atribui sentido, só que ele não estava preocupado com isso, e daí só 8
páginas, ou sei lá, no 10, do capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, que trata da interpretação, porque interpretação não é um problema de teoria do direito, para ele era um problema de política, enfim, é uma outra história. Mas então, a gente sabe que o juiz atribui sentido, a gente sabe que ele faz uma escolha, o problema não é fazer escolha, o problema é fazer escolha de forma arbitrária. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a teoria do direito como integridade talvez seja uma saída, não para o fim, mas para o caminho. Não para se chegar, não pelo resultado em si, mas pelo caminhar. Porque vejam, o que constrange o juiz não é a decisão final, não é a parte dispositiva, mas é a razão de decidir, é a ratio decidendi, coisa que infelizmente a gente não sabe trabalhar aqui no Brasil. O sujeito é operador do direito, né? Enfim, operador no sentido bem positivista da coisa mesmo, né? Opera a máquina, ele é operador, aí ele vai citar uma determinada decisão na peça dele, ele vai citar a ementa do acórdão, gente. Ele cita uma ementa de acórdão e aquilo vai servir como pauta geral de interpretação para tudo e qualquer coisa que vem. Como se essa decisão não dissesse respeito a um caso concreto, não é assim que se faz. Eu tenho que pegar a razão de decidir. Eu tenho que ver qual foi o fundamento daquele caso, para saber se de alguma maneira ele se assemelha com o meu caso, para saber se eu posso usar. Eu não posso usar a pauta geral de interpretação, porque só a lei tem a generalidade, e não uma decisão. Toda decisão judicial é uma decisão de um caso concreto. Mas a gente não sabe lidar com isso. A gente não tem uma teoria da decisão, a gente não tem uma teoria do precedente, a gente não sabe trabalhar com precedente no Brasil. E aí o problema todo das súmulas vinculantes, né? Que, enfim. E, portanto, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Eu sei que eu fui muito... sair falando um monte de coisa, porque, na verdade, a gente acaba explodindo por conta da inquietude, por conta da angústia, por conta de ver que no dia a dia essas coisas acontecem e isto sempre sobra para o mais fraco. A questão é essa. Por isso a minha angústia toda no campo penal, porque o sistema penal, ele é, por excelência, seletivo. E no Brasil existe uma seletividade que é perversa. A seletividade no Brasil, na América Latina de um modo geral, ela é perversa. Basta ler um pouquinho de Zaffaroni para a gente entender o que ele quer dizer. Existe sempre uma seletividade e o direito penal, ele sempre foi, é e sempre será um instrumento de exclusão. Sempre quem vai estar do outro lado é algum excluído, porque para isso que ele serve. Ele não serve para evitar crime, ele não serve para proteger bem jurídico, ele não serve para prevenir, ele não serve para nada disso. Ele tem apenas uma função simbólica e que o que está por trás e o que o esconde é o discurso escamoteado de exclusão. Então, ele sempre vai ser um instrumento de exclusão. É por isso a minha preocupação de tentar dar a esse juiz elementos teóricos suficientes, porque sem uma boa teoria ele não vai avançar. Não existe essa possibilidade. Ele precisa de uma boa teoria que dê suporte a esse processo de criação de decisão, porque senão isso não vai acontecer. A gente vai continuar nesse oba-oba, nesse vale-tudo hermenêutico, nessa coisa de tudo pode, do livre convencimento motivado servir para um lado, servir para o outro, da dignidade da pessoa humana servir para um lado, servir para o outro, de ponderação, de dizer que eu posso escolher, de dizer que tem direitos fundamentais que são relativos, eu posso relativizar direitos fundamentais, e esse discurso eu confesso que me incomoda muito, principalmente no campo penal, principalmente numa realidade em que, repito, toda vez eu vou ter, do lado de lá, alguém que está excluído desse processo. Obrigada. Bom, esse é o momento que a mesa abre o espaço para possíveis perguntas. Eu peço que algum integrante do grupo de estudo leve o microfone para quem quiser. Ali, João. Ali também levantou primeiro. É. Ixi. Ai, Oi, agora Ana. Me deu medo. Ana, na verdade, o que eu vou te fazer não é exatamente uma pergunta. Eu vou fazer um comentário a respeito de uma coisa que, na verdade, eu li recentemente e da qual eu lembrei vendo a tua palestra.
E eu queria que, na verdade, tu desses a tua opinião a respeito dessa questão. Saiu um livro em 2012, de um teórico belga que está, que está em Harvard, na Faculdade de Direito de Harvard, e que agora é a moda ler nos Estados Unidos, o Adrian Vermeil. E o livro é, na verdade, sobre a questão da Judicial Review. Mas num determinado capítulo, o livro se chama Law and Rationality, Adrian Vermeil. Num determinado capítulo, ele discute sobre como as teorias do direito, elas têm uma determinada relação com o tipo de sujeitos que irão aplicá-las e com o grau de racionalidade que é possível alcançar nas práticas desses sujeitos. Com o grau de racionalidade que esses sujeitos são capazes de alcançar, com a preparação que eles têm, com o tempo disponível deles, etc. E quando ele vai dar um exemplo de uma teoria que não leva isso em conta, ele dá o exemplo do Dworkin. E aí ele vai dar o exemplo do direito como integridade. Lá ele usa 3 argumentos, e os 3 argumentos dele lembram coisas que você está dizendo, só que ele usa não para reforçar a necessidade de se fazer o que Dworkin está dizendo, e sim ao contrário, para dizer que Dworkin está propondo algo que ele não deveria estar propondo, né? Então, os 3 argumentos que ele usa funcionam da maneira seguinte. Se os juízes tiverem uma cultura corporativa, formalista e reprodutiva, qualquer teoria que seja dada a eles, por mais interpretativa que seja, será reinterpretada para ser formalista, reprodutiva, positivista, do jeito como eles estão acostumados. Eles não vão reformular o seu hábito de procedimento em função da teoria. Eles vão fazer o contrário disso. Eles vão reinterpretar a teoria em função do seu hábito de procedimento. E, portanto, qualquer teoria que tenha a pretensão de fazer com que os juízes sejam mais hermenêuticos do que eles normalmente são, é uma teoria que cai na prática todas as vezes em que ela se massificar dentro de um determinado grupo de juízes. Esse é o primeiro argumento. Há um segundo, ele diz, existem pressões, e o Dworkin mesmo reconhece, o Hércules é um personagem imaginário, mas existem pressões de conhecimento, de tempo disponível, do material disponível para cada caso, etc. E dadas essas pressões, a solução do Dworkin é dizer, Hércules é uma idealização, mas na prática os juízes vão dispor de menos tempo do que isso, na prática eles vão dispor de menos material do que isso, no entanto eles devem lidar com Hércules como um ideal a ser buscado. E aí o Vermeil diz, mas o que vai acontecer é o contrário. O que vai acontecer é exatamente o contrário. O que vai acontecer é se produzir determinados Hércules, Hérculeses, como ele diz, Hérculeses de papel, que são apenas Hércules que dizem estar aplicando aquele procedimento, quando eles estão, na verdade, adequando o procedimento ao seu tempo disponível, ao material de que eles dispõem, à forma como eles foram formados para interpretar esse material. Então, essa é a segunda questão. E há uma terceira, que se aproxima do que você disse sobre a questão do uso dos princípios no processo penal. Existem ramos do direito nos quais é bastante importante que os juízes tenham um determinado tipo bastante forte de controle, um tipo bastante forte de limite da sua atividade. Esses ramos do direito são assim porque eles se montaram historicamente com a experiência de que se os juízes não forem submetidos a esse limite, a esse controle, eles tendem a ir longe demais com o poder que detêm nestes campos. E a conclusão dele, uma teoria como a teoria interpretativista do Dworkin, ela vai contra esta experiência histórica, e ao dar a oportunidade a este juiz de dizer que se inspira em Hércules e fazer exatamente aquilo que ele já está acostumado a fazer, dá a ele uma autorização
para que ele faça, de acordo com esta teoria do direito, o exato tipo de abuso que o limite procurava conter. O exato tipo de abuso que historicamente se acumulou e que o limite havia sido estabelecido historicamente como uma espécie de medida sábia para tentar evitar. Então existiriam teorias que são incompatíveis com certos campos do direito e são incompatíveis com a experiência histórica acumulada que se formou sobre o que acontece com os juízes quando eles têm uma liberdade interpretativa que vai para além de um determinado ponto. Tudo isso vai bastante ao encontro da angústia que você estava colocando a respeito daquilo que você vê do uso dos princípios na prática. O Vermilye vai muito ao encontro disso, só que a conclusão dele é a conclusão inversa. Portanto, o que nós precisamos é de uma teoria do direito que realize os propósitos do campo do direito dentro do limite das capacidades que nós já sabemos que os juízes têm, do tempo que nós já sabemos que eles têm, das práticas que nós já sabemos que eles irão reproduzir e da limitação dos abusos que historicamente nós já observamos que eles são tendentes a fazer caso não sejam controlados. Então, é devido ao fato de que aquilo que tu estavas dizendo me lembra muito a argumentação do Vermilye. Eu queria que tu dissesses como é que tu achas que daria para defender a conclusão inversa, né? Que tem todos esses problemas na prática, mas o que a gente precisa fazer é continuar tentando. O que a gente precisa fazer não é adequar a teoria às práticas desses sujeitos, e sim elevar as práticas desses sujeitos aos ideais da teoria. Como é que você levaria isso? É a minha pergunta. Acho que... Só um momentinho, eu acho que é porque eles estão acumulando as perguntas antes de se fazer as respostas. Tá. Não, pode falar. Quer responder, Ana? Não, pode falar. Bom, até porque tu vai me ajudar, né? Eu não sei, eu acho que vai muito na direção do que o André perguntou, mas de uma outra forma, né? Não li esse texto do Flassbein, mais no sentido, aqui as nossas marcas, né? Filosofia analítica e filosofia continental podem conversar. Falta, eu acho, eu não sei se... Eu sou super solidária à tua angústia, né? Não sou tão solidária porque eu não vivo nesse vamos dizer assim, nessa zona que tu descreveste assim, de uma maneira assustadora, e fico imaginando a angústia deve ser muito maior, mais próximo dessas realidades. Mas sou solidária na tua angústia, mas eu não sei se a teoria hermenêutica, né, do Gadamer ou do Dworkin seriam terapêuticas nesse sentido, né? Eu acho, enfim, eu acho que tem muito mais a ver com uma teoria da antropologia jurídica nesse sentido, por isso que até coincido nessa leitura, quer dizer, nas práticas, parece que o Bourdieu te ajudaria muito mais a refletir sobre isso, e aí discutir o campo jurídico e por que o juiz brasileiro tem uma tradição inquisitorial, e aí tem todos aqueles trabalhos do Garrapon, em que ele vai falar que isso não é só do jurista brasileiro, isso é de uma tradição francesa, alemã, e comparar também com a tradição norte-americana, porque o horizonte de expectativa, para falar na linguagem hermenêutica, gente, eu até esqueci, do Bourdieu e da tradição da filosofia analítica são completamente diferentes. Quer dizer, quando no debate norte-americano ele está falando para um juiz específico e está propondo um modelo normativo específico para aquele juiz, ele pressupõe uma série de disputas no campo, uma série de modelos normativos de disputa no campo entre que o juiz não tem tanta importância nos Estados Unidos, as partes são fundamentais, o direito é muito mais, a jurisdição é privatizada, muito mais do que a nossa. Não estou falando que a gente tenha que imitar isso, eu estou falando que é muito diferente o campo. E eu não sei se o Dworkin me parece que muito do carnaval hermenêutico que tu apontaste, ou do oba-oba, é feito com base nele. Né? É feito com base no Dworkin, no Alex. Tudo bem, a gente pode... Né? E o André fez isso muito bem, dizer, peraí, o pessoal não cumpre em nada do que o Dworkin falou, não leu direito, o Dworkin, etc.
Mas é isso que, de alguma forma, esse autor que o André falou, mencionou, faz. Ele diz assim, olha, o Dworkin está falando para um campo profissional específico, que tem disputas específicas, e que toda a teoria dele, se ele não fizer uma teoria antropológica do direito, uma teoria política do campo jurídico, não vai se sustentar. Mesmo se nós fizermos toda essa tradução para cá, isso geraria um debate imenso, porque o modelo antropológico do nosso juiz e do campo profissional é completamente diferente. E eu não sei, mesmo que eu goste da teoria do Dworkin, né, se eu gostaria do modelo dela aqui. Eu não gostaria, eu não gosto do nosso juiz, mas eu acho que eu não queria o Hércules também. Porque ele está fazendo referência a uma tradição liberal clássica que, em boa parte, é perversa e cria todas essas dessubjetivações que tu mencionaste. A única diferença é que nós somos de periferia e isso aparece de uma maneira mais trágica. Mas então, mesmo que os tradutores daqui pudessem, né, ler um Dworkin bom, mesmo assim eu acho que seria ruim. Não teria nenhum tipo de efeito terapêutico positivo. Enfim, eu fui até mais radical do que o André. Responder logo, mais alguma pergunta? Não, podem continuar. Alguém tem mais alguma pergunta para que possa ser feita? Nada mais? Não. Pode responder, professor. Quando eu comecei a fazer o doutorado e pensar nos referenciais e tudo, na verdade uma coisa eu tinha certo, eu ia fazer uma crítica ao Ferraioli. Eu comecei daí, desse ponto. Eu estava incomodada, na verdade, com o oba-oba do garantismo no Brasil, porque também aconteceu isso, né? Então o Ferraioli ele aparece como um salvador da pátria, num desespero da teoria crítica no Brasil, do direito penal, que queria se agarrar em alguma coisa. E eu não tiro mérito de forma nenhuma, uma teoria democrática, é um autor que tem que ser lido no campo penal, ele é imprescindível, enfim, mas que uma teoria que tem problemas. Então, estava na finalidade de fazer isso, e principalmente no que concerne a essa questão da teoria da decisão, porque ele não apresenta uma solução. Enfim, o Dworkin, obviamente, apareceu por conta do Maués, né, do programa e tal. E eu confesso que no início eu tive essa tua angústia, porque eu digo, bom, mas é um autor liberal, né? E aí, como eu vou conseguir conciliar isso se eu tenho um discurso no direito penal, que é um discurso de resistência, né, que é um discurso de uma teoria agnóstica da pena, e de certa maneira ele é um autor que legitima a pena, como Ferraioli é um legitimador da pena. Aí eu resolvi fazer um recorte disso. Eu estou falando de teoria da decisão. Então, o que começou a me angustiar foi essa história do oba-oba, de não ter limite ao poder do juiz, enfim. Então, assim, André, eu não tenho a menor dúvida de que essa crítica, depois eu quero até que te pedir emprestado, né, assim, a referência do texto. Eu não tenho a menor dúvida de que essa crítica é totalmente válida, porque é óbvio que o juiz... Eu estou tentando pensar na realidade daqui, eu estou tentando pensar nos juízes com quem eu convivo e com quem eu converso e que já estão aí. É óbvio que vai ter uma resistência. Eu não sei nem te dizer de que maneira uma teoria do direito poderia ser ministrada para um grupo de juízes e de que forma isso poderia ter algum tipo de aceitação, principalmente no campo penal. Porque no campo penal, aqui, o buraco é mais embaixo, é complicado. Parece que existe e não é uma lenda, de que os juízes cíveis são mais preparados do que os juízes penais. Então, sempre vem uma história de que o direito penal é mais fácil, de que o processo penal é mais fácil, de que o processo civil, sim, ele é cheio de meandros e tem as elucubrações teóricas mais sofisticadas, e que o processo penal ele é mais rasteiro. Então, muito por conta disso, dificilmente você encontra um juiz que efetivamente tenha uma posição mais acadêmica, mais teórica. Você vai encontrar um Marcos Allan, que é um juiz que está na academia, que são as exceções. Né? Então, tirando essas exceções, de um modo geral, você vai encontrar um juiz do cível mais preparado, que tem um estofo teórico maior para dar uma decisão mais correta. No crime, isso é problemático demais. A coisa chega eu dei alguns exemplos aqui, a raia do absurdo.
Então, eu não tenho a menor dúvida de que, se esse juiz receber essa informação, esse estudo de uma teoria do direito, ele automaticamente vai dar um jeito de fazer essa inversão que tu disseste. Ele vai dar um jeito de fazer com que essa teoria interpretativa seja interpretada da forma que ele... Aí eu fico... Bom, a gente vai cair no relativismo interpretativo. Eu acho que a teoria do direito como integridade... A não ser que eu tenha compreendido totalmente errado tudo que eu li do Dworkin durante esses anos de estudo, o que me chama atenção, no que eu acho que a gente pode se apegar? Numa crítica ao positivismo. Né? Eu acho que essa discricionariedade que a gente herdou do positivismo, e quando ele faz os testes da integridade, da adequação, da justificação, de uma forma tão minuciosa, quando ele explica que o princípio ele é instituinte, quando ele dá uma noção de moralidade política, e unindo isso a outros autores, inclusive o próprio Ferraioli nesse ponto ele ajuda, que vem dizer que princípio não abre sentido, que princípio fecha sentido. Então, se eu conseguir compreender essa noção de moralidade política como um constrangimento, foi isso que eu tentei mostrar no meu trabalho, foi tentar entender que essa noção de tradição, de moralidade política, ela deve ser usada como um constrangimento para o juiz, eu talvez consiga chegar a uma determinada solução. Eu tive umas discussões muito feias com Paulo Queiroz durante o momento que eu estava escrevendo a minha tese, porque o Paulo e o Lênio se bicaram feio. Né, o Lênio escreveu o que é isso, decido conforme a consciência, e na primeira edição do que é isso, ele fez uma crítica muito pesada ao Paulo Queiroz. O Paulo Queiroz é um penalista da vertente crítica aqui no Brasil, só que ele tem um discurso muito relativista. O Paulo, ele começou a palestra dele do ano passado no IBCCRIM, dizendo assim: direito é aquilo que eu digo que é o direito. O que é crime? Crime é aquilo que eu digo que é crime. Decidir é um ato de vontade, não um ato de conhecimento. Ele repetiu o aforismo kelseniano. E aí o Lênio fez uma crítica muito severa, dizendo que o que mais o preocupava era que, inclusive, setores da teoria crítica no Brasil, ele citou muito o Paulo, também citou o Rui Portanova e tal, usam esse tipo de argumento, de que você decide conforme a consciência, de que direito é aquilo que eu digo que é direito, e ele cita um trecho do livro do Paulo Queiroz, onde o Paulo diz isso realmente com todas as letras. E eu tenho muita proximidade com o Paulo, e conversamos muito durante a minha pesquisa, e ele dizendo assim: mas tens que entender uma coisa, não existe resposta certa, porque a resposta certa é quem diz. No final das contas, é o Supremo que vai dizer qual é a resposta certa. Não adianta nada tu desenvolveres um raciocínio para explicar o que é a resposta certa, se ao fim e ao cabo o que vai interessar é o que o juiz vai decidir na outra ponta. Aí eu digo, bom, se eu partir dessa ideia do poder, então acabou tudo. Eu não sei se eu sou romântica demais, mas assim, na minha opinião, o que eu acho que pode salvar é a graduação, entendeu? Na verdade, é na formação, na graduação, um bom professor de teoria do direito, um bom professor de filosofia do direito, um curso correto de direito penal é que pode fazer com que essas pessoas que amanhã vão ser juízes e promotores... A gente vê isso na pós-graduação, por exemplo, quando você tem um aluno na pós-graduação que vem da magistratura, né, e a gente pega muito aqui no programa, o sujeito já vem com ranço. Mas a partir do momento que ele chega aqui, ele automaticamente... ele relaxa, ele se abre. Então, não há dúvida nenhuma, e a gente já tem conferido isso na prática. Depois da formação dele, que ele sai daqui, você pega uma decisão dele lá, na ponta, mudou. Então, eu não sei, eu só consigo ter algum tipo de esperança se essas pessoas que estão nessas carreiras jurídicas realmente forem incentivadas a entrar na academia, a fazer uma pós-graduação, a abrir a cabeça no mestrado, quem sabe num doutorado é a única forma. Agora, assim, do ponto de vista mais teórico do que tu disseste, quando ele diz o primeiro argumento, bom, o primeiro argumento acho que ele é mais pragmático mesmo, eu vou mudar de acordo com, eu vou continuar, eu não tenho o que dizer, é isso que tu disseste mesmo, ele vai sempre fazer isso. Se ele estiver mal intencionado, não vai ter teoria que dê jeito, porque ele vai sempre fazer o que ele quer. Quando o Dworkin fala no Império do Direito sobre as críticas que se dirige a Hércules, ele pergunta, Hércules é um impostor? Seria o caso dizer sim, na teoria do autor, o Hércules é um impostor, porque na verdade ele está usando uma teoria como pano de fundo, e no fundo ele vai fazer o que ele quer. Né? Com relação ao segundo argumento, sobre o tempo,
que se o Hércules deve ser um ideal a ser seguido. Olha, André, assim, eu vou tentar te responder isso com base na minha própria prática. Eu não tenho a menor dúvida de que os estudos que eu fiz na pós-graduação me possibilitaram ter decisões melhores no Ministério Público. Antes de eu estudar hermenêutica, de pegar em Dworkin, em Gadamer, em qualquer livro desses, eu achava, porque eu só sabia do Ferraioli, que o juiz podia sim aplicar a pena abaixo do mínimo legal sem justificar. E eu falava isso para os meus alunos na graduação. Eu dizia, não se preocupem, se for para aplicar a pena abaixo do mínimo legal, o juiz não precisa fundamentar, porque ele está usando uma discricionariedade pró-réu. E eu achava isso correto, achava que o Ferraioli tinha razão, quando ele dizia que é possível sim fazer uma discricionariedade pró-réu. E depois eu fui entender com o Dworkin que até saber o que é pró ou contra é uma atitude interpretativa. Então, o que num caso aparentemente fácil, eu posso dizer, não, é óbvio que isso é pró-réu. No outro, eu já posso ter um pouquinho mais de dificuldade de dizer o que é pró ou o que é contra. Por exemplo, o sujeito foi sequestrado, tem uma criança sequestrada e está num cativeiro prestes a ser torturada ou morta, enfim. E aí, um dos integrantes da quadrilha resolve se entregar e fazer uma delação. Só que na delação ele não fala o lugar do cativeiro, ele delata apenas os companheiros. Ele não fala onde está o cativeiro. E aí o delegado chega e diz assim, olha, vamos fazer um pedido para o juiz para torturar. Porque aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ponderar esses direitos fundamentais. Do outro lado tem uma criança que vai morrer, e do outro lado eu tenho uma pessoa aqui que pode ser torturada. Então vamos torturar, porque aqui a tortura é possível. Ou seja, algo que a princípio seria fácil eu saber se é pró ou se é contra, num caso desse fica um pouquinho mais complexo, você pode ver alguém justificando a tortura num caso desse. Como eu já ouvi pessoas que vão dizer, não, nesse caso a tortura é justificada, porque não há nenhum direito fundamental absoluto e aquele tipo de argumento que a gente conhece. Então, assim, eu estou tentando te dar um depoimento do que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que hoje as decisões que eu dou, que obviamente estão longe de serem hercúleas, né? Mas as decisões que eu tomo, as manifestações que eu faço, as razões recursais, elas têm muito mais consistência depois de estudar hermenêutica e eu consigo me constranger mais. Eu vou te dar um outro exemplo. Antes de estudar hermenêutica, eu era absolutamente decisionista no seguinte exemplo. Peguei um caso concreto em Ananindeua que foi assim. O sujeito era viciado em droga, pegou uma arma, colocou uma arma branca, um canivete, no pescoço do motorista de táxi, disse assim, me dá R$10 aí para comprar noia. Aí o motorista de táxi, eu não vou te dar nada de R$10. Aí nisso chegam os outros motoristas de táxi, mas deram no pequeno, levaram para a delegacia, preso em flagrante, tentativa de roubo. Chegou o processo na minha mão, inquérito, eu disse, realmente, do ponto de vista formal, isso é uma tentativa de roubo. Realmente foi, porque houve uma tentativa de subtração, houve emprego de violência, de grave ameaça, estava tudo perfeito. Do ponto de vista formal era isso. Bom, eu não posso pedir arquivamento por insignificância, não dá para pedir insignificância aqui, porque ele ameaçou o motorista de táxi, inclusive chegou a praticar uma pequena lesão no pescoço do rapaz com canivete. Então não dá para usar insignificância aqui. Por outro lado, eu também não queria denunciar. Eu estava numa saia justa. Se eu vou denunciar esse cara por tentativa de roubo, o roubo é 4 a 10 anos. Por mais que eu empregue o redutor da tentativa, ainda vai dar uma pena alta, para o fato em si. Porque o que acontece? O Código Penal é extremamente patrimonialista. Então, as penas dos crimes patrimoniais são elevadíssimas. Então, mesmo um caso que, a princípio, não é tão grave, ele teria uma pena grave. Primeira coisa que eu fiz, pedi a liberdade do sujeito e ganhei tempo para pensar. Eu disse, eu vou deixar esse negócio engavetado e vou pensar no que eu vou fazer. Depois de uma semana pensando, eu resolvi fazer uma maluquice. Maluquice essa que eu repeti durante anos na promotoria. O que foi que eu fiz? Eu fiz um pedido de aplicação do princípio da proporcionalidade, de desconstrução da categoria do crime complexo, explicando o seguinte, olha, isto aqui não é roubo. Isto aqui é um constrangimento ilegal. Porque, na verdade, roubo seria se tivesse tido pelo menos se tivesse sido tangenciado o patrimônio. Como não foi, me resta apenas a violência ou grave ameaça, cai para o constrangimento ilegal. Aí eu fazia uma diferença. Qual a diferença entre o roubo e o constrangimento ilegal? É que no roubo tem patrimônio e no constrangimento ilegal não tem. Se eu pegar o canivete, colocar no pescoço do Nelson e disser, tu vai entrar agora no carro comigo, tu vai dar uma volta de carro comigo, esse crime é constrangimento ilegal. Mas se eu pegar a mesma faca, colocar no pescoço do Nelson
Nelson, e disser me dá R$10, é roubo. Ou seja, eu tenho a mesma ofensa à integridade física dele, à paz de espírito dele, mas como num tem um roubo, é de 4 a 10 anos. Como no outro tem um constrangimento ilegal, é de 3 meses a 1 ano. Constrangimento é crime de pequeno potencial ofensivo, vai para o juizado. Foi a solução que eu cheguei. Eu disse, bom, eu vou pedir para o juiz entender isso como constrangimento ilegal e vou pedir para mandar para o juizado. E fiz isso, gente, durante anos na minha vida. Até que eu fui estudar hermenêutica e disse, eu sou uma louca. Porque eu estou fazendo exatamente o que eu estou condenando. Eu estou dando uma banana para a tradição do direito penal. Eu estou desconstruindo um instituto chamado tentativa, que desde Belém vem sendo construído assim. Eu fiz isso. Eu peguei a teoria do delito e joguei no lixo, totalmente voluntarista. Eu vou fazer o que eu quero aqui. Tinha juiz que aceitava, que caía no meu argumento, mas a maioria deles não aceitava, mandava para o procurador-geral, e aí a emenda era pior que o soneto, porque mandava para o procurador-geral mandava para outro promotor, que denunciava mesmo como tentativa de roubo, e o processo seguia. Com base na hermenêutica, eu cheguei a uma solução conciliadora. O que eu faço hoje em dia com situações como essa? Eu denuncio por tentativa de roubo, eu respeito a estrutura da teoria do delito, mas eu peço aplicação de pena alternativa. Em vez de pedir pena de prisão, já no meu pedido na denúncia, eu peço que seja aplicada uma pena restritiva de direitos, que aí é possível, dá para fazer esse tipo de aproximação. Então, eu acho que, para mim, eu estou tentando te dar um depoimento que pode não ser nada teórico, mas foi o que eu senti, a literatura, a leitura me constrangeu. Ela fez com que, a partir de então, eu pensasse 2 vezes antes de ter uma decisão voluntarista dessa, que eu tive várias durante a minha vida, pró-réu, mas era. Né? E assim, a esperança que eu tenho é que isso tenha o mesmo efeito nos estudantes, porque esperar alguma coisa de quem já está lá, né, é complicado. Com relação ao que a Bárbara falou, assim, Bárbara, na minha banca de defesa vieram o Lênio e o Alexandre Rosa de fora. Né? Então era o Marcos, o Maués, que era meu orientador, o Paulo Veil, o Lênio Streck e o Alexandre Rosa. E o Alexandre, quando foi me arguir, ele falou muito da psicanálise. Aí ele disse que a psicanálise podia me ajudar, que tinham questões aqui que fugiam, que eu não abraçava, que não... Eu dei razão para ele, mas enfim, imagina, né? Onde é que eu ia? Não tenho como transitar nisso. Então, eu estou plenamente de acordo contigo. Eu te juro, eu não estou segura... E eu digo isso, eu tenho uma disciplina aqui no mestrado que eu trabalho isso, né, teoria da decisão no campo penal, e eu digo isso para os meninos, eu não estou segura que essa é a melhor saída. Eu acho que existem outros caminhos. E talvez o que tu estejas apontando, eu vou, né, preciso ler mais, porque eu acho que são outros caminhos que... Todo momento da sua fala é muito especial que a decisão tenha sido tomada por ti, assim, até na questão da sorte. Quer dizer, a Ana Cláudia, infelizmente, não é a generalização do parquê, né? Então, eu acho que não é nem no sentido por que a Ana Cláudia... Quer dizer, tu está aberta a essas rupturas. Infelizmente, não se trata de uma questão só técnica. A técnica é fundamental. Fundamental estudar a teoria do direito. Fundamental articular essa teoria do direito, como fez o André hoje, com a teoria política, com uma teoria democrática. Quer dizer, não é só a teoria do direito, é articular com esses campos. Isso. Mas é fundamental essa abertura para o reconhecimento do outro. Claro. Quer dizer, tu tens isso. Isso aí ia dizer, talvez eu só tenha feito essa escolha porque por trás eu tenho uma formação que vem de uma teoria crítica de negação e é uma teoria política e antropológica, vamos dizer assim, que são esses autores que vão te dar e que não adianta tentar encaixar, vamos dizer assim, a teoria do Dworkin para resolver esses problemas. Eu concordo contigo. Isso aqui talvez seja, a teoria do Dworkin talvez seja o fim, a ponta do iceberg. Antes a pessoa tem que ter esse tipo de formação. Se ela não tiver, não adianta a teoria do direito no mundo, porque ela vai fazer exatamente o que o André disse. Ele vai reverter. Tem um argumento do Vermilye sobre direito penal especificamente, que é assim. O Dworkin parece argumentar que me ater exclusivamente a regras me impede de fazer justiça. Mas,
mas só impede quem quer fazer justiça de fazer justiça. Também impede quem quer ser autoritário de ser autoritário. E quem quer ser autoritário, se tiver mais liberdade do que aquela que as regras dão, terá mais oportunidade ainda de ser autoritário. Então, eu não posso ignorar quem é o agente do campo com o qual eu estou trabalhando, quando eu falo sobre dar mais liberdade interpretativa ou menos liberdade interpretativa para ele. Porque quem teve formação na teoria crítica vai usar qualquer coisa que aprenda como uma nova ferramenta naquela direção. E quem tem a formação inquisitorial e autoritária vai usar qualquer coisa que aprenda neste sentido. Então, não é indiferente se a teoria dá mais ou menos liberdade, saber com que campo eu estou trabalhando e com que tipo de agente eu estou trabalhando. Porque, a depender do tipo de agente com que eu estou trabalhando, como o exemplo socrático e se eu entregar a arma para um louco, aquela arma que eu posso entregar na mão de alguém que pode se defender, eu posso entregar na mão do maníaco que vai matar todo mundo. Então não é indiferente saber se ele é um maníaco ou não, para saber se eu devo entregar a arma. Da mesma maneira, a questão não é indiferente saber qual a formação da maior parte dos juízes, qual a tendência da maior parte dos juízes, e o que costuma acontecer quando se dá maior liberdade interpretativa naquele campo. Isso não é indiferente antes de a teoria pensar sobre qual grau de interpretatividade ela vai cobrar do juiz. É mais ou menos isso, que reforça mais ou menos o que a Bárbara está dizendo também. E concordo totalmente com o que tu estás dizendo, da mesma maneira que a Bárbara, quando aplicado para exemplos como o teu. Mas eu não sei até que ponto é esperável do campo como um todo que esta seja a reação perante o contato com a teoria. E entendo que a tua resposta foi uma resposta diacrônica, né? Se nós investirmos no campo da formação, talvez com o tempo os agentes com que nós estamos trabalhando já sejam outros. É claro que isso, pensando em termos de Bourdieu, mais ou menos, porque na verdade nós damos aula para alunos que já nos chegam com uma determinada tradição específica e com uma determinada formação específica. E o curso ocupa um certo papel social na sociedade que atrai um certo tipo de pessoa e não outra. E você não escolhe que tipo de pessoa você atrai. Então, existe toda uma estrutura aí com a qual você está interagindo em que o elemento cota para pensador crítico. Mas é só para complementar. Na verdade, nada disso que a gente está falando aqui tem jeito, né? Tem resposta agora. A gente está pensando junto aqui. Bom, queria agradecer as perguntas, agradecer à professora pela excelente palestra.